Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC. Rose. Bom dia, meus amigos. Bem-vindos à segunda TPC deste ano. Vamos lá, então. Oi, Lília, pode falar. Oi, Rose. Oi, Thaís. Bom dia, professores. Vamos dar início, então, à nossa TPC. A Thaís vai compartilhar a tela conosco e nós vamos iniciar aí nessa jornada de formação. Então, hoje nós vamos falar sobre o ethos, os eixos e a multimodalidade, a linguagem no centro das nossas discussões. Nós teremos na pauta, então, 3 momentos: o início, sobre os eixos de linguagem, depois a multimodalidade e os multiletramentos, e, por último, o ethos discursivo. Nós temos como objetivos relembrar os conceitos dos eixos de linguagem à luz do currículo paulista, e compreender como estão articulados no Aprender Sempre do 6º ano. Também refletir sobre a multimodalidade e os multiletramentos à luz do Aprender Sempre, 9º ano, e relacionar a importância do ethos discursivo dentro do novo currículo do ensino médio. Então, começando pelos eixos de linguagem, nós vamos retomar um pouquinho do que diz o currículo paulista sobre o componente de língua portuguesa. Em consonância com a BNCC, então, o currículo sustenta a perspectiva enunciativo-discursiva e retoma os PCNs para definir a linguagem como uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, dos distintos momentos de sua história. Pode passar, Thaís, por favor. Então, essas noções, elas terão impacto decisivo em todo o trabalho que vai ser proposto para a língua portuguesa, pois coloca a linguagem como uma prática social, o que coloca como necessário considerar em todos os eixos do componente, então na leitura, na produção de texto, na oralidade e na análise linguística e semiótica, as práticas de linguagem que se dão em um dado contexto, entre os sujeitos sociais e historicamente situados em uma interação responsiva. Então, nós vamos entrar agora, de fato, nos 4 eixos do componente de língua portuguesa. Para isso, nós trouxemos novamente um trecho da revista Nova Escola, uma matéria que vai abordar desde o início aí do ensino na educação infantil. Então, o ensino da língua portuguesa, ele vem dar continuidade às práticas de oralidade e escrita que são iniciadas lá na educação infantil e que são divididas, na verdade, em 4 campos: escuta, fala, pensamento e imaginação. E eles têm a finalidade de inserir a criança no universo da cultura do que é escrito, e não como uma antecipação dos processos de forma de alfabetização, mas sim para visar o reconhecimento da função social da leitura e da escrita. Então, isto na educação infantil é um processo que pressupõe a transição para o ensino fundamental. Pode passar, por favor? E aí, quando a criança vem, de fato, para o ensino fundamental, o texto, pode ser ele escrito, oral, multimodal, vai se tornar, então, o centro das atividades da linguagem, implicando em um trabalho com a língua não apenas como um código para a criança decifrar, mas sim como uma das formas de manifestação da linguagem. E a finalidade, então, do ensino de língua portuguesa passa a ser permitir o desenvolvimento crítico e reflexivo desta criança e adolescente, como agente da linguagem, aquele capaz de usar a língua, seja ela falada ou escrita, e as diferentes linguagens nas diversas atividades humanas. Nessa perspectiva, então, a BNCC visa contemplar a cultura digital envolta na questão do multiletramento, por isso que a gente vai trabalhar também com essa cultura. E a partir disso, então, é que são estabelecidos os 4 eixos organizadores das práticas de linguagem, que são eles a oralidade, a leitura / escuta, a produção de textos e a análise linguística / semiótica. Pode passar, Thaís?
Iniciando, então, pelo eixo da oralidade, quando o professor entra nessas questões, vai ser proposto trabalhar a produção de textos orais, considerando, então, as diferenças entre a língua falada e a língua escrita, e as diferenças que existem no discurso oral dentro de uma situação formal ou de uma situação informal. Vai enfocar também a identificação dos diferentes gêneros textuais, dos discursos orais, que organizam as nossas atividades humanas, como, por exemplo, um seminário, uma webconferência, onde, além de ser levado em conta o que é dito, é importante também prestar atenção nas outras linguagens presentes dentro desta atividade, como a gestualidade, a expressão facial, os elementos semióticos oriundos das TEDx e etc. Por isso, o discurso oral, ou seja, a oralidade, deve ser tomado como um objeto de conhecimento, não só para o aprendizado das práticas escolares, mas também para contribuir para a participação do aluno na vida pública. É importante que ele tenha essa visão do todo, não apenas do que é dito, mas da construção gestual, das palavras escolhidas, para ter essa percepção. E essa perspectiva de trabalho com a oralidade é o que leva o nosso aluno para a formação para a cidadania. Já quando nós entramos no eixo de leitura, o foco está na interação ativa, tanto entre o leitor, ouvinte e o espectador, com os textos orais, escritos ou os multissemióticos. E essas experiências de leituras, elas devem sempre ser reflexivas. Então, levar o nosso aluno a pensar quem escreveu, para quem escreveu, sobre o quê, com que finalidade, em qual tempo e espaço, como o texto circulou e chegou até nós. Porque tudo isso é fundamental para o desenvolvimento crítico e para a formação cidadã deste aluno. E é dessa forma que a gente amplia o conhecimento de mundo do aluno. E, de acordo com a BNCC, a formação do leitor deve, sim, contribuir para a sua participação nas práticas sociais da cultura letrada. E é através desta perspectiva de ensino da leitura é que nós formaremos este cidadão. Pode passar, por favor? Ensinar a ler, então, é levar o aluno tanto a reconhecer a importância das culturas do escrito, como também a interpretar as imagens estáticas ou em movimento. Ler o texto literário, portanto, não está restrito ao que está escrito, mas se refere também a uma ação de recepção crítica e responsiva, que implica uma reação ao texto. Então, quem lê tem que dar uma resposta ao que está lendo, concordando ou discordando. A produção de texto, ela sempre vai ser, então, uma atividade sociointeracional. Produzimos sempre em diálogo com o outro, seja este outro um sujeito ou um outro texto. O interlocutor é, portanto, um descondicionante da produção textual, o que nos impõe sempre a adequação do nosso dizer às circunstâncias de produção. A gente não deve trazer o aluno para essa análise da leitura como algo burocrático, e sim tentar fazê-lo refletir que isso é uma atividade que envolve as práticas sociais, para que eles tomem gosto pela leitura e entendam de fato como um objeto de conhecimento. Pode passar, Thaís? Já quando nós entramos no eixo da produção textual, as práticas elas são iniciadas já lá no primeiro ano do ensino fundamental, com o apoio do professor, mesmo que o aluno ainda não domine o sistema alfabético de escrita, é um processo. E o que a gente espera é que ao longo deste ensino fundamental, os alunos venham aprimorando gradativamente essas habilidades, até chegarem nos níveis mais complexos. E a gente propõe também, dentro da produção de texto, sempre uma reflexão sobre o léxico, sobre o conteúdo temático, sobre a compreensão da relação da intertextualidade, sobre a identificação da forma composicional daquele texto, sobre os aspectos ligados, de fato, à organização textual e sobre a construção da coesão e da coerência. Já quando nós nos deparamos com o eixo de análise linguística / semiótica, a gente tem que pensar que os recursos linguísticos a serem aprendidos vão sempre ligar-se à leitura e à produção de texto,
com relevância para a vida real, dando foco àquela aprendizagem crítica e ética diante dos problemas autênticos do contexto sociocultural do estudante. Por exemplo, como o uso de adjetivos, advérbios e etc. vão marcar dentro deste texto os pontos de vista, os valores, sempre como um objeto de conhecimento. E é muito importante a gente entender que a BNCC, ela destaca e separa esses eixos apenas para uma questão de organização do currículo, porque, na verdade, durante o processo de ensino-aprendizagem, a gente percebe que essas práticas, elas não estão separadas, elas estão, na verdade, se interpenetrando e retroalimentando, porque elas não estão separadas, elas estão sempre no mesmo plano. E aí, pensando nessa perspectiva, pode passar, Thaís, por favor, nós trouxemos para análise dos 4 eixos uma sequência de atividade do 6º ano, é a primeira sequência, e escolhemos para isso 3 aulas, as aulas 1, 2 e 3, e essa sequência é do primeiro bimestre. Pode passar. Então, nós temos aí essa sequência que deve ser desenvolvida em 8 aulas, né? E vai trabalhar 2 habilidades essenciais. Então, analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico e também utilizar essas formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Como eu disse, nós separamos as 3 primeiras aulas. Então, na primeira, a proposição: jornal é para ler ou para ouvir? Depois, desmentindo notícias falsas. E, por último, o jornalismo crítico. Então, nós vamos ver essas 3 sequências de aula. Então, começando aí na aula 1, jornal é para ler ou para ouvir, o professor vai trazer para a turma um podcast e os objetivos dessa aula são conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico, então os escritos, orais e os multimodais, e identificar a ideia central dentro destes textos do campo jornalístico. Então, o professor ele pode trazer para a sala a audição desse podcast, ou também se pautar aí no caderno do professor, onde há esse resumo do podcast, para que os alunos, mesmo sem ouvir, consigam ter contato com o conteúdo. Então, diz o seguinte: o podcast Revestim é um projeto em parceria do Jornal Joca e da Rádio CBN. A primeira parte do episódio 16 é sobre fake news, as chamadas notícias falsas. Para falar do assunto, a apresentadora conversa com um jovem de 11 anos e com o diretor da agência Lupa, responsável pela checagem de fatos e notícias para confirmar ou desmentir informações. Ao longo da conversa, eles falam sobre a importância em buscar fontes seguras para se informar. Uma das redes sociais em que as notícias falsas mais se espalham é o WhatsApp. E uma dica importante que é dada no episódio é não repassar notícias sem antes checar a veracidade delas. Então, depois do professor contextualizar, caso não seja possível ouvir o podcast, ele vai passar à turma 3 perguntas que podem ser respondidas individualmente, né? Então, a primeira, sobre o conteúdo do podcast, explique qual é o tema central e qual a sua relevância para os tempos atuais. Depois, para abordar o tema, o podcast conta com a participação de 2 convidados. Quem são eles e por que eles podem contribuir para o debate? E, por último, ouvir um jornal. É diferente de realizar a leitura dele? Qual forma você prefere e por quê? Então, nesse primeiro momento, o aluno é colocado em contato com este podcast, que vai nortear o desenvolvimento da sequência e vai pensar um pouquinho sobre questões do porquê as pessoas que estão sendo entrevistadas, estão participando, contribuem para o desenvolvimento, o que é essa notícia, é um momento mais de reflexão para trazer o aluno para o tema que vai ser desenvolvido. Pode passar, por favor? Já na aula 2, nós vamos continuar vendo a questão das notícias falsas e tem como objetivo, primeiro, aprender a verificar a autenticidade das informações e depois produzir textos do gênero notícia, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Então, o aluno vai começar essa segunda aula
né? Ele já teve o contato com a questão das notícias falsas, a reflexão do porquê isso acontece, como saber se é falsa ou não, e agora ele vai realizar uma pesquisa. Então, a sequência dá como duas fontes de pesquisa, né? A agência Lupa e Atos e Fatos. E o aluno pode tanto pesquisar nessas duas fontes, como se basear nessa lista de notícias falsas abaixo, para escolher uma delas a fim de desmentir. Então, a lista de notícias falsas são: beber água a cada 15 minutos previne da Covid-19. Lojas francesas jogaram todos os livros do Felipe Neto no lixo. Ou vinagre é mais eficiente do que álcool na proteção contra a Covid. Então, são todas notícias que circularam mesmo nestes últimos tempos, e o aluno pode escolher entre uma dessas três ou pesquisar nessas outras sites de informação para escolher uma notícia para desmentir. É isso que ele vai fazer na primeira questão. E na segunda, ele vai reescrever a notícia desmentindo o que foi dito, trazendo de fato as informações verídicas sobre o assunto que ele tenha escolhido desmentir. Pode passar, Thaís? Aí tem as considerações para o professor, né? Como conduzir essa aula, como organizar a turma, os materiais necessários. E já na aula 3, que é a última, não é a última da sequência, mas é a última que nós veremos, que é o jornalismo crítico. Tem como objetivo identificar a ideia central do gênero do campo jornalístico reportagem, fazendo relações entre o assunto e a sociedade e desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. Então, primeiro o aluno vai ler um trecho de uma reportagem que saiu no Jornal do Joca, na edição 151 de junho de 2020, que é sobre a morte daquele estudante negro, né, o George Floyd, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí depois ele vai ser levado a refletir, primeiro, qual é o assunto principal e de que forma esse tema é abordado dentro da reportagem, e depois, segundo o texto, quais países aderiram às manifestações antirracistas. E também tem uma última pergunta, que é qual a função da reportagem? Então, o aluno, percebam que desde a primeira aula, ele é colocado aos poucos dentro do universo dos textos do campo jornalístico, e ele vai desenvolvendo diversas frentes de estudo diante dessas notícias, que vai culminar lá na aula 8, quando encerra a sequência de atividades. É uma sequência bem interessante. E pode passar, Thaís, por favor. Nós vamos, então, para a nossa primeira interação no chat. Eu queria que vocês pensassem e colocassem aí, apontando dentro dessa sequência de aulas, destas 3 aulas que eu expus para vocês, onde estão sendo trabalhados os eixos da linguagem, onde vocês conseguem observar a leitura, a produção textual, a análise linguística. Então, 3 minutinhos para vocês colocarem aí no chat, a gente já retoma.
Muito bem, muito obrigada, professores. O intuito dessa nossa interação, então, era reforçar o que nós já vimos, né? O que eu comentei anteriormente, que é colocado pela BNCC, que, na verdade, a separação dos eixos se dá apenas por uma questão da organização mesmo, né? Pois no processo de ensino-aprendizagem, essas práticas, elas se interpenetram e retroalimentam. Então, a gente não consegue muito bem determinar, porque ao mesmo passo que nós estamos ensinando leitura, nós vamos trabalhar a produção textual e tudo está interligado. Então, agradeço a participação de vocês, muito obrigada. Passo a palavra, Thaís. Oi, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a multimodalidade e os multiletramentos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai retomar um pouquinho a visão de texto, que hoje já tem sido desconstruído também esse termo texto, né? Mas vamos lá. Então, o texto verbal é aquele que utiliza uma dessas duas linguagens, a escrita ou a oral. Na escrita, nós temos aqui o poeminho do Contra, do Mário Quintana, onde se utiliza a palavra, no nosso caso, a língua portuguesa, como código representativo desta linguagem. E na linguagem oral, trouxe aqui uma gravação do poema para vocês. Poeminha do Contra, de Mário Quintana. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Bem, então, isoladamente, apenas a escrita ou apenas essa versão oral são chamados aí de texto verbal. Opa, perdão. O outro é o texto não verbal, que é aquele que utiliza outras linguagens também, cada uma delas isoladamente. Então, aqui eu vou deixar só um pedacinho, tá? Temos aqui o som. Opa, cliquei no errado. Esse aqui só. Então, temos o som, que é a música que nós trouxemos hoje para a nossa interação, em homenagem aí ao mês de março, né, mês da mulher. E aqui, o movimento, sem som. E, por fim, uma imagem estática aí de um pássaro. Então, aqui são 3 exemplos isolados, né, de linguagem não verbal. São aquelas linguagens que utilizam outros meios que não a palavra, nem escrita, nem oral, para representar, né, para expressar. Então, temos aqui o que outrora chamávamos de linguagem mista. Hoje, essa linguagem mista é conhecida como a multimodalidade. Então, o que é a multimodalidade? É quando você tem uma multissemiose, uma união, uma junção de mais de uma linguagem. Trouxe ali em cima uma tirinha bem bonitinha, tentando aí pegar um gancho, né? Achei uma intertextualidade. O pássaro pequeno diz assim: eles passarão, eu passarinho. Ah, você sabe poesia? Então, fala quem é o autor, senão quebra a sua cara. Eu não sei, li no Facebook e achei bonitinho. Essa molecada de hoje
Então, veja que interessante, né? Além de ser divertido, engraçado e bem, né, perto da nossa realidade, né? As pessoas têm conhecem as coisas, mas talvez não profundamente, né? Quem de nós aqui, como professor, já não se deparou com aquele aluno que a gente acha que ele está muito imerso na internet, quando, na verdade, ele tem dificuldade para utilizar a internet. Ele sabe ali um pouquinho de redes sociais, né? Todos já vivenciaram isso daí. Então, olha só, aqui ele utiliza a palavra escrita, né, uma linguagem verbal, e utiliza as imagens, que aí tem vários elementos. Tem a questão do tamanho, né, dos pássaros, a gente percebe qual é mais jovem, qual é mais velho, a cor também, né, o passarinho mais novinho é mais clarinho, depois eles costumam mesmo escurecer, mudar um pouquinho a cor. Então, as expressões, dá para ver que ele está cheio de si no primeiro quadrinho, depois ele se assusta e chora e fica triste, é a expressividade. Então, isso daqui a gente chama de multissemiose. E trouxe um outro exemplo de multissemiose aqui também, que utiliza o som, né, a musical, e a palavra também, só que dessa vez oralizada. Espero que gostem, é só um trechinho. Muito bem, é só um trechinho, é um grupo chamado Travessia. Eles têm um trabalho muito bonito, com diversos poemas, aí é bastante bonito, pesquisem que vocês vão se apaixonar. Bacana, né? Então, a multimodalidade é isso, é você juntar essas linguagens. E agora, nós vamos pensar um pouquinho aqui. Existe esse grupo, né, que em 1996 se uniu lá na Nova Londres. Eles se reuniram para discutir questões de ensino da linguagem, né, das linguagens em gerais ao redor do mundo. E aí eles disseram assim, uma espécie de manifesto que eles fizeram na época. Se fosse possível definir a missão da educação, poderia-se dizer que o seu objetivo fundamental é garantir que todos os alunos se beneficiem da aprendizagem, de maneira que seja possível participar plenamente de sua vida pública, em comunidade e de poder participar da vida econômica. O letramento cumpre papel importante nessa missão. A pedagogia é uma relação de ensino e aprendizagem com potencial para a criação de condições de aprendizagem que levem à participação social plena e equitativa. Olha que interessante, isso daqui vem de encontro a tudo que a Lilian falou. E não é novo para nós ouvir essa questão de que a escola ela tem que ser um ambiente de formação do cidadão, um cidadão crítico, um cidadão protagonista. Né, se fala muito desse protagonismo. Então, esse manifesto, né, feito por esse grupo da Universidade de Harvard, depois culminou aí também na formação das nossas legislações, e isso ocorreu ao redor do mundo. Trouxe um trechinho aqui, né, do currículo paulista, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: com o advento da internet, surgiram novas formas de circulação das variadas linguagens e novas formas de ler e escrever. Por isso, os multiletramentos podem acontecer com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDIC, e mesmo independente delas, dado que a confluência de linguagens, verbal, não verbal, ocorre também em materiais impressos, como folders, peças de campanhas publicitárias, cartazes de reivindicações, outdoors. O uso do termo confluência deseja significar que as imagens e outras linguagens não são apenas ilustrativas, mas sim que, juntamente com o texto verbal, compõem um todo significativo, cujo sentido é preciso que a escola compreenda para que os estudantes também o compreendam criticamente. Ou seja, aqui vai falar um pouquinho da questão do multiletramento. Então, vamos primeiro pensar no letramento. O letramento, né, a princípio para nós, lá muitas décadas atrás, era aprender a ler e escrever.
né? Isso era inserir o cidadão no mundo letrado, e conforme essa criança que ingressou na escola e aprendeu a ler e escrever vai crescendo, ela vai tendo senso crítico, argumentando, construindo os textos melhor. Isso é o letramento. O multiletramento, ele vem de encontro a essas multimodalidades. Então, é essa percepção de que não basta apenas ter um senso crítico em relação a um texto escrito, que ele tem que envolver essas multissemioses. Para isso, trouxe um vídeo curtinho, né, de uma professora chamada Roxane Rojo, que vocês já conhecem. A Roxane, ela é da Unicamp e ela se debruça aí, né, junto com outros parceiros, no estudo dos multiletramentos, de como isso funciona e se arquiteta socialmente dentro da escola. Queria que vocês ouvissem um pouquinho, é bem curtinho, tá bom? Vocês vão gostar. Um texto que vai, então, ser multissemiótico, ou como gostam alguns, multimodal. Multissemiótico quer dizer com várias semioses, com várias linguagens integradas num único discurso, num único texto. Tá. A maior parte dos textos com os quais a gente lida hoje, seja em que mídia for, na TV, no cinema, no digital, são textos multissemióticos ou multimodais, com todas ou muitas linguagens os integrando. Então, esses textos, eles estão por toda parte, estão em todos os dispositivos, não precisa mais ter o computador grande e tal, está no seu celular, né? E são acessíveis para todos. E esses textos exigem não mais só o letramento da letra. Eu tenho que não ser ingênuo na leitura, eu tenho que ser crítico na leitura, também de todas as outras linguagens que estão presentes nesses textos. Por exemplo, é muito comum as pessoas publicarem nas redes sociais fotos falsas, né, sobre eventos falsos, sem perceber que, por exemplo, a figura está grande demais para o tamanho da paisagem, com montagens, vamos dizer assim, mal feitas, né? E aí algum outro usuário dizer, outro dia mesmo eu vi acontecer isso, mas escuta, cara, você não está vendo que isso é montagem, uma montagem muito da mal feita, quer dizer, é fake news, né? Então, quer dizer, esse tipo de letramento sobre o funcionamento da imagem estática, o funcionamento da imagem dinâmica, da música, do áudio, enfim, é também requerido. Quer dizer, é uma mudança histórica dos textos, como diz o Chartier, que exige uma mudança histórica das práticas em sala de aula. Ou seja, esses textos têm que entrar na sala de aula. Não é mais o privilégio absoluto do escrito impresso e manuscrito. Quer dizer, uma mudança dos textos e discursos, uma mudança das mídias e não uma mudança de área de conhecimento. Impacta igualmente, acho que a todas as áreas do conhecimento. E facilita em muitas delas, né? Por exemplo, nas exatas, a compreensão eu acho que fica muito facilitada por esses artefatos digitais infográficos ou textos em imagem 3D que você pode manusear, virar e ver as coisas todas lá acontecendo. Eu acho que a compreensão fica enormemente facilitada, muito mais do que como ilustração estática, no didático, por exemplo. Olha que interessante, né? Quando ela cita aí a área de exatas, fiz questão de comentar, porque isso é algo que a gente precisa sempre reforçar, desconstruir, reconstruir, que o letramento do aluno é missão de todos. Nós sabemos, né, que nós, professores aí de língua portuguesa, por anos a fio, fomos os responsáveis, primeiro os alfabetizadores e depois para nós, quando na verdade não, né? As multissemioses, elas cabem a todas as áreas do conhecimento. Então, muitas vezes, por exemplo, eu me lembro, né, de eu, aluna, a forma como eu aprendi determinado assunto de determinada disciplina é muito diferente de como a minha filha pequenininha aprende hoje. Eu percebo que o aprendizado parece que fica mais amplo, por conta mesmo de um videozinho que a Pro indicou, uma animação, tem aquele Google Earth que você vê lá o planeta Terra e é super interessante. Então, enfim, né? Essa multissemiose, ela vem a agregar muito para a aquisição do conhecimento em geral, em todas as áreas. E para o letramento, o multiletramento também. Perdão. Aqui, né, só para encerrar a fala dela, na verdade, é um recorte aí de tudo isso que ela disse ao vivo, digamos assim, né? E eu vou ler para vocês. Esse daqui... ela falou, né, na Universidade Federal do Ceará,
num grupo lá de pesquisas. Ela disse assim, aí eu fiz um recorte. No Brasil, Rojo aponta em seus estudos que os multiletramentos em sala de aula devem relacionar o que é apresentado na mídia de massa, na internet, o que o aluno aprende em suas vivências sociais e também pensar no local onde a escola está inserida. Ou seja, deve articular as estratégias de ensino. Aí o recorte dela. Pensando na questão da formação para o trabalho, para a cidadania, para a vida social, enfim. Portanto, funcionar primeiro colaborativamente, segundo protagonistamente. Implicaria em uma pedagogia de projeto e não em uma pedagogia de conteúdos. E é isso que a gente já tem vivenciado há algum tempo. Por isso que trabalhamos sobre habilidades. Claro que os conteúdos, os assuntos, os objetos ali de ensino estão integrados, né? E agora, para pensar um pouquinho aí nos multiletramentos, nós trouxemos um recorte da sequência de aprendizagens 1 do 9º ano, do primeiro bimestre. Eu vou apenas comentar a sequência, né? E depois a gente vai pensar um pouquinho nela em relação a esse multiletramento, a essa multimodalidade. Pois bem, a sequência, ela traz 2 habilidades, né? Que, como vocês vão perceber, elas estão no eixo de análise linguística e semiótica, então tá ali. Identificar aspectos linguísticos e gramaticais em funcionamento nos textos e utilizar, ao produzir diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Então, olha que interessante, ele vai trabalhar texto descritivo nas 8 aulas, em toda a sequência de aprendizagem, com foco na análise linguística, né? Vai tratar ali de tempos verbais e tal. Então, na primeira aula, o aluno tem que fazer uma descrição de si mesmo, é uma produção inicial, né? Gostaria que vocês prestassem atenção na parte azul. Ele fala assim: sugerimos que você possibilite aos estudantes um momento para eles vivenciarem a ação de descrever, para que nas próximas aulas seja possível explorar conceitos teóricos importantes à construção e reflexão linguística desses gêneros textuais. Primeiro vão se descrever, ou seja, falar de si, e depois eles vão reconstruir isso, tá? Então, é uma aula inicial ali, quase que um laboratório para sondar ali o que eles sabem e tal, até desse modelo aí, né, desse gênero. Aí na aula 2, ele já traz qual é a função, como ela se organiza, o aluno, ele lê esse texto que fala qual que é a função de uma descrição, para que ela serve, como isso funciona dentro dos textos, e aí traz perguntas, algumas reflexões acerca aí desse gênero textual. Depois, ele traz uma imagem, né, que é uma linguagem não verbal, e traz um texto, que é uma linguagem verbal escrita, e também tem alguns exercícios para relacionar. Depois, ele tem uma sequência de mais 4 aulas, em que eles vão descrever pessoas, objetos, ambientes, depois experiências, depois marcas da expressividade, e depois caracterizar seres e objetos. Durante o percurso, eles estudarão o presente e o pretérito imperfeito, vão estudar um pouquinho sobre os adjetivos, porque a gente não pode se esquecer que, apesar de, como a Lilian disse muito bem, os eixos de linguagem se relacionarem, ele vai ter um foco maior ou menor em determinada situação. Então, aqui, o objetivo geral, né, as 2 habilidades essenciais lá, é o estudo mesmo com um olhar da análise linguística. Tá? Então, tem essa sequência em que eles vão produzindo, estudando, lendo, observando, comparando. Quando termina essa aula 6, eles têm esse quadro avaliativo que é muito bacana. Esses quadros são super importantes para que o aluno perceba ali, né, quais foram as coisas que ele aprendeu, não aprendeu. O professor também percebe onde estão as fragilidades para poder retomar. Então, ele tem todo um passo a passo ali, ó. O ser o objeto pode aparecer no início, no meio ou no final? É possível utilizar apenas verbos na primeira pessoa? Ele pode estar situado no presente ou no pretérito? Os adjetivos caracterizam e aspectualizam seres e objetos? Pode aparecer em gêneros que têm finalidade de narrar ou de explicar? Eles apresentam predominância da descrição? Eles têm o objetivo de narrar apenas histórias? Apresenta predominância para observar a expressividade do autor? Então, é bem interessante esse momento. Esse tipo de quadro, ele assim, dá praticamente uma aula de discussão, se a gente, né, for pensar.
E aí, quando termina, né, esse finalizando da aula 6, ele começa a parte da produção com o aluno. Num primeiro momento, eles terão aí o autorretrato parte 1, né, que eles vão realizar uma descrição a partir do gênero perfil, né, então tem ali um autorretrato, né, de 100 anos atrás, e ali uma selfie de hoje, né, não é bem uma selfie, mas a gente olha e vê que a pessoa está tirando uma selfie. E aí tem também exercícios e tal, e depois eles vêm para a produção escrita, tem ali a paragrafação que ele deve seguir, essas orientações. Então, assim, essa sequência de aprendizagens, ela trabalha basicamente presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, adjetivos, tudo isso dentro da descrição. Então, vou dar uns minutinhos para a gente refletir daqui a pouco. E, ele também, desculpa, ele tem também aqui o critério de avaliação, depois que o aluno produziu esse texto. Então, os minutinhos que eu quero que a gente interaja e pense um pouquinho é assim, além da proposta, né, formulada ali na sequência de aprendizagens, como a gente sempre conversa com vocês, vocês podem incrementar, né, colocar ali outras estratégias que não exatamente aquelas propostas, também porque em alguns momentos, o ano passado, por exemplo, vocês tiveram que adaptar, porque ele previa uma situação de aula presencial com atividade em dupla, em grupo, quando você teve que adaptar. Eu consigo fazer online, em grupo? Consigo fazer esse grupinho se reunir, produzir? E muitos aí obtiveram muito sucesso. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem aí, falassem é assim, quais estratégias você dá como sugestão, claro que pensando na realidade de escola que você tem, que nós sabemos que, apesar de estarmos aí em 3 cidades bem próximas, a realidade muda de uma escola para outra, né, de uma localização para outra. Então, que estratégias você pode sugerir para se explorar bastante essa multimodalidade durante todo esse percurso aí, pensando nesse gênero descrição, tá bom? 3 minutinhos.
Muito obrigada pela interação de vocês. Muito interessante, né? A gente perceber como vocês têm muita clareza, né, daí da atuação como professor. Uma coisa que eu gostaria de comentar um pouquinho ainda, né, sobre esse gênero discursivo, né, desses textos descritivos, é que é curioso como eles podem permear todos os campos. Eles estão lá no campo jornalístico midiático, estão no campo de vida pública, estão no campo do texto científico e também fortemente aí que a gente, professor de língua portuguesa, é sempre apaixonado no campo artístico literário. Então é interessante, eu penso também que dependendo aí, né, de como você está interagindo com o seu aluno nesse momento, que a gente sabe que ainda tem muitas fragilidades em relação à aula híbrida, aula presencial, aula online, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas dependendo aí dessa forma como tem sido sua interação com o seu alunado, é interessante também, talvez, inserir esse pensamento de, olha, como isso daqui você pode usar aqui, olha aqui como o adjetivo foi super importante, né? Então, eu acho que esse trabalho proposto nessa sequência é um trabalho muito bacana, penso que é gostoso, é uma idade em que eles costumam estar um pouco introspectivos dentro de casa, né, no nono ano, mas na escola tudo está mais aflorado, à flor da pele. Claro que por esse momento que estamos vivendo, as coisas mudam um pouquinho, mas penso que vai ser um trabalho, assim, bem interessante, né, trabalhar essa proposta e também inserir. Agradeço todas as contribuições, fico muito feliz com tudo isso aí que a gente sempre troca e aprende junto e vai construindo, e a troca de ideias entre vocês é sensacional, incrível, viu? Parabéns e obrigada. Agora eu passo a palavra, Rose. Obrigada, Thaís. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Então, vocês perceberam aí pelo discurso da Lília, o discurso da Thaís, que hoje nós estamos falando das linguagens, né? Das multimodalidades, e tudo isso está muito presente no nosso currículo, e é uma tendência que já vem ocorrendo desde os parâmetros curriculares, lá na década de 90, e vocês percebem que ano após ano, essa tendência, né, está se estabelecendo e se fortalecendo, e nós, de fato, nós não temos como pegar um atalho ou nos desviar desta tendência. Nós vamos ter que trabalhar isso em sala de aula, sim, porque faz parte, né, do desenvolvimento linguístico do nosso aluno. Pode passar, Thaís, por favor. Eu trago aqui a capa do nosso currículo, né? Vocês vão perceber que o currículo do ensino médio e do ensino fundamental tem a mesma capinha, né? Essa daqui coloridinha, que vocês estão vendo aqui à minha direita, tá? E no do ensino fundamental, vocês vão perceber que os componentes curriculares são divididos, né? E nós temos aqui a capa do componente curricular de língua portuguesa no currículo do ensino fundamental. Vocês vão reparar que no ensino médio é uma sequência inteira, né? Não tem capa de separação nem de uma área para outra, muito menos de uma disciplina para outra, é mais corrido, né, o texto, mas só para vocês terem uma ideia como se apresenta o nosso currículo dentro do suporte físico, ok? Pode passar mais um pouquinho. Então, hoje nós vamos trabalhar o quê? Olha, o que é ethos, né? Nós estamos ouvindo muito esta semana falar sobre o novo ethos da linguagem, né? Então, nós resolvemos trazer um pouquinho para vocês o entendimento desta questão, né? Se a gente voltar lá para a cultura grega, eles definem como ethos o quê? O modo de ser e de se conduzir, certo modo de se fazer visível aos outros. Então, a maneira como eu sou, a maneira como eu atuo, a maneira como eu me comporto diante das pessoas, diante da sociedade, a maneira como as outras pessoas me veem, isso é o meu ethos, tá? Desta palavra ethos, que é uma palavra grega, nós temos a ética, né? Todo mundo que estuda sociologia ouve muito falar de ética, né? Muitas vezes nas mídias sociais, na televisão, nós também ouvimos muito falar, esse cara não tem ética, está fora de ética, né? Isso é fora da ética. Mas o que significa ética? Olha lá, né? Uma conceituação bem simples
para que nós entendamos, né, já que não somos filósofos, né, nem pensadores destas questões, hoje nós trouxemos uma definição bastante simples, porque nós vamos trabalhar mesmo com a questão da linguagem, tá? A ética é o quê? É o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade inteira. Então, nós percebemos que hoje nós temos bastante problemas quanto a isso, né? A questão da liberdade de expressão. Quando eu falo em liberdade de expressão, a gente entende não só liberdade de fala, mas liberdade de comportamento, liberdade de escolha, liberdade de opção de ideologia, né? É liberdade em todos os sentidos. Então, e nós percebemos que muitas vezes as pessoas, em busca da sua liberdade individual, elas acabam rompendo, né, os limites da ética social, os limites da ética que a sociedade legalmente impôs para determinado grupo, para determinada comunidade. Então, ter liberdade é uma questão de ter maturidade, primeiramente. Né? Eu posso ter liberdade desde que a minha liberdade não fira a liberdade do meu semelhante, do meu próximo. Então, nós temos que entender essa questão também com respeito à ética. Pode passar, Thaís, por favor. No currículo paulista, lá do ensino fundamental, nós vamos ver que existem algumas metas bastante importantes e que eu pincei, né, lá do texto todo, né? Nós trabalhamos da página 100 até a página 110 ou 111, então eu pincei o que é mais importante que nós vamos comentar hoje um pouquinho com vocês. No ensino fundamental, nós encontramos o quê? A linguagem como prática social. As meninas estão falando desde o princípio da importância da linguagem, do desenvolvimento das habilidades, né, que condizem com o desenvolvimento da linguagem como prática social. Porque a partir do momento em que o menino dominar a linguagem como prática social, ele vai saber exatamente como se comportar em determinadas circunstâncias da sua vida, porque ele pode, sim, se deparar com circunstâncias bastante diferenciadas, dentro das quais ele vai ter que saber como se comportar, como se comunicar, ok? E falando em comunicação, muitas vezes o silêncio é o momento da comunicação, né? Nós temos essa questão também. Um segundo tópico que nós pincelamos lá do currículo é a importância da articulação dos eixos, que a Lilian já comentou com vocês, já explicou cada um, né, deles para vocês. Então, nós sabemos da importância da oralidade, que é necessário trabalhar em sala de aula, necessário trabalhar com os alunos. Nós sabemos da importância da leitura, que é primordial para os nossos alunos. E nós sabemos que a leitura agora não é só a leitura verbal, como a Thaís disse, né, mas é uma leitura multimodal. Tá? Nós temos que trabalhar com os nossos alunos, precisamos, e nós também precisamos desenvolver leituras de todas as modalidades, né? Não só a verbal, mas a leitura simbólica, a leitura artística, a leitura visual, leitura auditiva, né? Todos os tipos de leituras que nos levam a uma comunicação perfeita e a um pleno entendimento do mundo que nos rodeia. Né? Depois nós vamos ter também a produção de texto, que também não é só o texto verbal. Muitas vezes o aluno compor um autorretrato é uma produção de texto. Muitas vezes o aluno fazer uma releitura de uma tela lá do século XVI, XVII, isso é uma produção de texto. Por quê? Porque ele vai grafar ali naquela produção dele o seu ethos particular, já que estamos falando em ethos, o ethos particular, o seu comportamento, as suas vivências, os seus pensamentos, as suas ideologias, ele vai grafar ali naquele trabalho que ele faz naquele momento. A interação nos diversos campos de atividade humana, nós já falamos que a linguagem, ela permeia todos os campos, né, da atividade humana. Ninguém pode viver sem comunicação. Né? Nós percebemos que hoje, mesmo as pessoas que não falam, né, que as pessoas
mesmo os DA, né, as pessoas que têm problemas auditivos e problemas da fala, elas têm uma maneira particular, né, que são as libras, entre outros, né, gestos e uma série, uma diversidade de meios de comunicação, de formas de comunicação que elas dispõem. Por quê? Porque elas também precisam se comunicar, com o mundo. Por quê? A comunicação e a interação nos diversos campos em que nos encontramos, no nosso dia a dia, faz parte da atividade humana, né? Ninguém vive sem se comunicar. E, por último, o desenvolvimento dos eixos. Por quê? Porque eles delineiam o caminho básico que a escola precisa priorizar. Né? Muitas vezes a escola quer trabalhar só a escrita. Muitas vezes a escola quer trabalhar só a leitura. Muitas vezes, até a década de 70, né, a escola trabalhava só a reflexão linguística. Então, os meninos passavam horas e horas decorando todos os tempos verbais. Né? Hoje não, hoje nós sabemos que todos os eixos são importantes de serem trabalhados. Ok? Pode passar mais um pouquinho. Chegamos agora num videozinho do Leandro Carnal, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Muito interessante, ele está falando das mudanças, né? Vamos lá. Thaís, está sem som. Espera um pouquinho, pessoal, que vamos já ver o som. Ué, não sei o que aconteceu. Vou compartilhar de novo, só um minuto, peraí. Tá. Aguardem um pouquinho, nós vamos ver se restabelece o som do nosso videozinho, né? Muito interessante. E a linguagem, naturalmente, tem que acompanhar essa rapidez líquida. Não, como falou, isso é uma mensagem. Machado de Assis, nosso gênio da língua, morto em 1908, diria, não é língua portuguesa, mas o autor é gaúcho, RS. Achim não é português, TB também não, e o resto também é um código. Machado, um dos maiores conhecedores da língua portuguesa, não entenderia essa mensagem. Hoje, exatamente o contrário. A mensagem longa, com sujeito e predicado, com muitos períodos marcados pela subordinação, é incompreensível a alguém jovem. Frases de Vieira, textos do Hamlet, são incompreensíveis para um jovem, porque ele não consegue manter a unidade de compreensão ao longo de mais de 4 orações. É uma mudança estrutural na linguagem. A televisão, eu assessoro a Globo para novelas históricas, a televisão não usa mais orações subordinadas. Usa só coordenadas absolutas assindéticas. Ponto e vírgula desaparece porque não existe mais a possibilidade de escrever longas orações com unidades de sentido distintas. Para eu me comunicar neste mundo, eu tenho que começar a ser sintético e a usar imagens. Senão eu não me comunico. E está surgindo um novo português que não é pior. A língua é um objeto vivo. Um dia foi vossa mercê. No século XIX surgiu você e hoje é VC. É possível que no 22 seja só apenas o V ou só o C a isso, porque eu tenho que comunicar cada vez mais com menos. Como escreveu minha empregada ano passado, eu guardei o bilhete e disse a ela, vou usar em palestras. Ela me escreveu, professor, nessa quinta eu venho na sexta. Uma mensagem fabulosa, né? É uma mensagem fabulosa. Ela está me dizendo o seguinte, ao contrário do hábito de vir à sua casa às sextas-feiras, às quintas, excepcionalmente nessa, eu virei às sextas. Só que isso é muito comprido. Então é melhor, professor, nessa quinta eu venho... Ela me disse tudo o que tinha a dizer. Isto dentro de linguística não é nem erro de português. Isso é a criação de que a gente chama de uma linguagem, de um familieto, de uma linguagem nova. Eu também posso dizer que está surgindo uma unificação verbal.
uma moça do Correio em São Paulo, quando eu disse eu tenho que despachar isso para cá, isso para outro país, isso, e eu perguntei, você entendeu? Ela olhou para mim e disse, entendeu. Ela está unificando o tempo verbais. Aquele sofrimento que eu entendesse, que tu entenderias, eu entenderei, essas complicações vão já, eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu, ou seja, unidade semântica do pretérito. Acabando com essas bobagens de futuro do presente, pretérito imperfeito, essas coisas que complicam muito a vida. Eu não estou lamentando com isso. Eu não estou lamentando a simplificação do português. Eu não acho que as pessoas eram mais felizes quando usavam subjuntivo. Eu estou comentando que nós estamos numa transformação de velocidade da linguagem, de tipologia da linguagem. Por isso que um ex-professor meu, Baudrillard, dizia que o século XVIII foi o século da Revolução Francesa política, o XIX da Segunda Revolução Industrial e o atual é o da incerteza. Muito bem, pessoal, uma fala bastante demolidora, né, do Leandro Carnal, um grande filósofo da Unicamp. Porém, o que nós temos que pensar? Que ele está falando de linguagem e não de língua. Só um instantinho, por favor. Desculpa, pessoal, eu tive que desligar o microfone porque estávamos com ruído. Então, estávamos falando das colocações demolidoras, né, que o Leandro Carnal está expondo aqui neste pequeno vídeo. Porém, o que nós temos que entender? Que ele não está falando da língua portuguesa, ele está falando de linguagem. São formas de comunicação orais ou escritas, mas que todas as pessoas usam com o simples intuito de se comunicar com o seu próximo. Quando falamos de língua portuguesa, quando falamos de língua padrão, aí o assunto é outro, tá? Neste momento ele está falando da mudança estrutural na linguagem. Porque hoje nós podemos nos comunicar de várias maneiras, né? Desde que o nosso interlocutor entenda exatamente aquilo que nós estamos dizendo, como ocorreu com a sua empregada, né? Que nesta quinta eu venho na sexta, tá? Então foi mais ou menos isso, uma linguagem muito simples, mas que comunicou perfeitamente, que ele entendeu perfeitamente. Ok? Pode passar mais um pouquinho, Thaís, por favor. Nós ainda temos no currículo paulista, olha lá, as linguagens são construções humanas, nós já vimos isso, e se concretizam em contextos históricos e sociais. As linguagens, elas se desenvolvem conforme o tempo, conforme a época, conforme a cultura, conforme o povo, conforme a região. Então, vocês percebem que nós não podemos ficar fechados no nosso microcosmo. Não, nosso aluno precisa falar assim. Ele precisa se comunicar desta forma. Ele pode se comunicar perfeitamente da maneira como ele sabe se comunicar. Porém, o que nós não podemos esquecer é que nós precisamos ensinar os nossos alunos as várias maneiras de comunicação e de uso da linguagem conforme a circunstância em que ele está vivendo, né? Nessa perspectiva, o texto é tomado sempre como um gênero discursivo. É neste momento que nós estamos falando de discurso, né? Cada pessoa tem o seu discurso próprio, cada comunidade tem o seu discurso próprio, cada família tem o seu discurso próprio, que é o seu ethos comunicativo. É aquilo muito pessoal, muito particular de cada pessoa, de cada comunidade, é o nosso ethos. As pessoas dizem que eu falo de uma maneira engraçada, né? Pessoas que acham que eu falo engraçado, talvez porque eu tenho as minhas raízes lá no Nordeste. É o meu ethos comunicativo, é desta maneira, tá? Nós vamos ver ainda, né, conforme a BNCC, lá na página 67, ela diz o seguinte, que o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerados a partir do seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas, campos sociais de atividade e comunicação do uso da linguagem. Então, tudo isso que nós estamos
trabalhando até este momento a diversidade de linguagens, né? Essa fala resume tudo, tá? Por quê? Tudo ganha, o estudo da linguagem, o estudo com a linguagem, ganha uma centralidade, uma importância muito grande no novo currículo paulista. Pode passar mais um pouquinho. Ainda na BNCC, nós vamos ter o quê? Contemplar de forma crítica essas novas práticas de linguagem em produções, não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para o uso qualificado e ético das TDICs, ou TEDx, necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana, mas de também fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos. Né, a Thaís e a Lília já falaram um pouquinho sobre as TEDx, né, que são as formas de comunicação, são as linguagens virtuais, as linguagens ligadas ao campo da informática, da internet, e que os nossos alunos precisam saber que neste campo e nessas circunstâncias, né, neste campo de atuação, também existe a ética. Né? Você não pode dizer tudo que você pensa ou tudo que você quer lá no Facebook. Né, nós percebemos nos últimos dias quantas pessoas vêm sendo canceladas do Facebook, do Instagram ou do Twitter por se comportarem, né, de maneira antiética. Existe uma ética na sociedade, existe uma ética que também abrange o meio virtual e que os nossos alunos precisam conhecer, precisam saber disso. Né? Pode passar mais um pouquinho, por favor. Nós temos aqui agora algumas imagens, né? Nós temos aqui, eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho atentamente as imagens, tá? Nós temos uma imagem que é uma tela do Cândido Portinari, que se chama Morro, tá? Depois nós temos uma pintura exposta, né, lá na Marginal Pinheiros, num prédio da Marginal Pinheiros, que são de duas artistas modernas, né? Nós temos aí o símbolo, né, da obrigatoriedade da máscara. Nós temos aqui um bueiro muito bem articulado. Nós temos aqui também, né, do lado, as latrinas, né, lá do banheiro, com a cabeça de um grande chefe político. E nós temos um meme bastante comum, né, que nós sempre vemos lá no Facebook. E a partir daí eu gostaria que vocês analisassem estas imagens, porque nós vamos chegar à nossa primeira interação a partir daí. Pode passar, Thaís. Então, a nossa interação. Considerando a sua experiência em sala de aula, que estratégia você usaria para que os estudantes entendam estas imagens? Perdão, viu, pessoal, coloquei o tempo do verbo ali mal articulado, né, mas eu estou levando em conta a fala do Karnal, tá? Para que os alunos entendam estas imagens, que estratégias nós usaríamos? Vamos lá. 3 minutinhos, por favor. Musiquinha, Thaís.
Muito bem, meus amigos, muito obrigada pela interação de vocês. A gente percebe que vocês têm, né, muitas estratégias muito boas, né, no trabalho com estas imagens. Volta lá um pouquinho, Thaís, as imagens, por favor. Né? E o que nós temos que perceber a respeito destas imagens, né? É que os nossos alunos não conseguirão entender essas imagens se eles não forem contextualizados quanto a elas. Né? Nós vemos aqui na tela do Cândido Portinari que é necessária uma contextualização histórica para que entendamos esta imagem, né? Essa tela, ela tem ela tem o título de Morro, e nós percebemos que é o limiar, né, das favelas no Rio de Janeiro, né? Nós temos lá ao fundo o Pão de Açúcar e já os morros sendo ocupados, né? Essa tela foi pintada em 1933, e os morros já sendo ocupados pelas pessoas que não possuíam onde morar, por falta de políticas públicas que se iniciaram, e tudo isso se iniciou, principalmente esse problema muito grande, a partir de 1888, com a abolição da escravatura. Os escravos, uma vez libertos, eles não tinham para onde ir. Então, para onde é que eles foram? Foram ocupar os morros, os escravos e os seus descendentes, né? Muito triste. Esta outra imagem aqui, nós vamos ver que tem um toque todo devocional, né? É a imagem de uma mulher, né? Como se fosse a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, mas é a representação da mulher que tem coragem de enfrentar o futuro, né? A imagem diz exatamente isso. E depois nós temos do lado aí a obrigatoriedade de usar a máscara, que não é no queixo e nem com o nariz para fora, ela precisa cobrir o nariz, ok, pessoal? Né? Nós temos aqui, logo aqui abaixo, né, à minha esquerda, nós temos eu achei isso muito interessante, né, que os alunos certamente vão gostar bastante desta imagem, né, dos malefícios que o fumo traz para a pessoa, né? Literalmente leva a pessoa para o esgoto, olha aí, ó, né? É uma carinha lá no esgoto soltando fumaça e com cigarro na mão. Tá? Quem não conhece o contexto político, né, mundial neste momento, não vai entender certamente por que desenharam o Trump com a boca, né, a boca dentro de uma latrina, ou a boca dele como se fosse uma latrina, né, coisas assim, né? Por quê? A pessoa só fala o que não deve, né? Só fala o que não precisa, o que precisa não fala, é bem assim. E nós temos esse meme aí, ó, né? De quem não tiver também uma boa contextualização política, né, também não vai entender. Então, o que a gente percebe que para essas leituras multimodais, elas não estão por acaso, elas não acontecem por acaso, elas não são criadas por acaso, elas são criadas a partir de um contexto. E é muito importante nós trabalharmos esta contextualização com os nossos meninos, com os nossos alunos, para que eles entendam aquela imagem que eles estão visualizando naquele momento e tragam para eles a lembrança de toda uma história, de toda uma contextualização por trás disso, ok? Obrigada, Thaís. Pode passar, por favor, mais um pouquinho. Nós vamos ver um pouquinho também, pessoal, este ano nós começamos, né, já a aplicação do novo currículo do ensino médio para as primeiras séries, somente neste momento, tá? E eu quis trazer para vocês aqui os fundamentos deste novo currículo, tá? Olha aí, do ensino médio. É o compromisso com a educação integral, temas contemporâneos e transversais, a linguagem está envolvida em tudo isso, ou está envolvendo tudo isso, né? O compromisso com o desenvolvimento das competências, os princípios do ensino no contexto da prática, as juventudes e o ensino médio, a inclusão educacional, atendimento, modalidades e temáticas, a educação de jovens e adultos, a transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio, que muda bastante, muita gente percebe, esses alunos eram tão bons no nono ano, e agora na primeira série eles não querem fazer nada, porque
Para um adolescente, 1 ano de diferença conta muito. Eu não sei se vocês se lembram, né? Não sei se vocês têm a minha idade, ou são mais jovens, ou mais velhos. Não sei se vocês se lembram. Como demorava para a gente, quando a gente era criança, adolescente, como demorava para a gente o percurso de um Natal até o outro. Parecia que demorava eternidade. E quando chegava, você já estava maior, você já tinha mudado, já tinha cortado o cabelo, já tinha acontecido mil e uma coisas na sua vida. A partir do momento em que a gente é adulto, parece que esse tempo ele vai mais, né? Ele vai mais rápido e mais imperceptível, né? Mas quando a gente é criança, esse tempo é muito longo. Então, a gente percebe que existe mesmo uma necessidade de nós auxiliarmos os nossos alunos para esta transição, né, do ensino fundamental para o ensino médio. Pode passar, Thaís, por favor. O que o ensino médio também traz para a gente lá na página 70, né, o currículo? Do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem, ganho mais destaque no ensino médio, a cultura digital, né, que nós já falamos muitas vezes, as culturas juvenis, então os grafites, os grafiatos, os memes, os emojis, tudo isso é de muita familiaridade para os nossos alunos, mas só que nós precisamos ajudá-los a entender todas estas linguagens, a contextualizar todas estas linguagens. Os novos letramentos, os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos de circulação de informação e a hibridização dos papéis nesse contexto, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que nós lemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu pedi mesmo há uns tempos atrás, meu tempo está acabando, mas já estou encerrando, eu pedi para fazer um óculos para mim, uns óculos, e o oculista lá, ele cismou de fazer óculos, uns óculos em que eu precise ficar procurando onde vou olhar. Eu falei, eu não tenho tempo de ficar procurando onde eu vou olhar, eu tenho que bater o olho e já enxergar 1000 coisas, porque eu trabalho no computador, então eu estou lendo o texto do meio, estou lendo o texto da esquerda, o texto da direita, tudo ao mesmo tempo. Eles não conseguem entender isso, que nós lemos 1000 coisas ao mesmo tempo. E os nossos óculos hoje, eles precisam corresponder a esta necessidade nossa de leituras de vários ângulos, e os intertextos ainda que nós vamos buscando no decorrer desta mesma leitura, para complementar o entendimento dessa leitura central que nós estamos fazendo. Então, é isso que os nossos alunos precisam entender, e nós também precisamos entender a rapidez com que tudo isso acontece, e que o nosso aluno, muitas vezes, ele está na mídia social, mas ele está lendo 1000 coisas ao seu redor ao mesmo tempo, ok? Mais um pouquinho, por favor. Nós já estamos terminando. Eu trago para finalizar a minha fala, né, uma observação da Roxane Rojo, que já foi falada, né, já foi apresentada a vocês muitas vezes, e a Thaís já mostrou um vídeo dela falando muito bem das multimodalidades, tá? E ela diz o seguinte, né, nesta fala: o objetivo não é simplesmente fazer o aluno estudar qual é a forma de composição dos gêneros, mas preparar o jovem para ler, entender, inferir a ideologia que o texto traz e ainda ser capaz de atuar em relação àquele contexto. Qual seria a reação do nosso aluno, por exemplo, quando visse aquela imagem, né, do presidente dos Estados Unidos com a boca dentro de uma latrina, né? Será que eles conseguiriam entender todo o contexto, toda a carga política e ideológica daquela imagem? Então, é disso que a Roxane Rojo está falando neste momento. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito longo para todos nós, mas o currículo está aí para nos auxiliar, os materiais estão aí, as meninas mostraram as sequências didáticas do material Aprender Sempre, os materiais estão aí para nos auxiliar, e nós temos também a nossa criatividade, né? O nosso ser professor, o nosso ethos de professor, né? Que também muda conforme a linguagem, que também muda conforme as necessidades dos nossos alunos e que também precisa mudar conforme o tempo em que nós estamos vivendo. Ok, pessoal? Muito obrigada. Tem mais alguma coisa, meninas?
Vamos lá? Agora é só a gente se despedir, agradecer aos estudiosos, né, como a Roxane, que participou aí até da elaboração da BNCC, Verdade. né, em 2018, e pensar em todas essas contribuições que os acadêmicos nos trazem para a gente sempre refletir sobre a nossa prática pedagógica, porque nós não podemos ser hoje os professores que fomos ontem. Perfeito. E daqui a 5 anos tudo já muda, né? Eu ingressei já há alguns anos, não muito, só um pouquinho. E mentira, gente, tem mais de 20. E quando eu ingressei, era, né, outro olhar. Já havia, sim, muitas mudanças ali apontadas pelos PCN, mas ainda tinha muita coisa diferente. E a gente vai nesse movimento, a gente se desconstrói, se reconstrói, né? E repensa. É um ir e vir constante, né? A gente precisa ter essa prática de ir e vir e repensar para nós não sermos nem os mesmos professores de quando começamos, nem os professores que tivemos, a gente estar em constante evolução. É importante. Não é só o currículo que vai em espiral, a gente também, a gente, né? Também. E no mesmo movimento, não é, meninas? É isso, gente. Obrigada a todos pela paciência, né? Pelo carinho aí que vocês sempre têm conosco. E nós nos vemos aí em 15 dias, certo? Certo. Muito obrigada pelas interações e a participação de todos. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até. Tchau, tchau.